Olá pessoal, aqui é a professora Giovânia, do 6º ano. Estou representando todos os professores de língua portuguesa dos 6º anos. Dando continuidade às nossas aulas remotas, estamos na segunda parte. Peço que vocês acompanhem esta aula com caderno e lápis, tá? E também com base no texto que vocês receberam do Sabiá e a Girafa. Então, vamos começar. No texto Sabiá e a Girafa, observamos que por meio da escolha e da combinação de palavras, o escritor provocou certos efeitos sonoros que estimulam o sentido do leitor. Nós vimos na aula passada sobre o uso da língua, o uso da fala, que há momentos que nós podemos usar a linguagem formal e a informal. Só que sabemos que é muito importante no nosso dia a dia como estudantes conhecer a gramática normativa, as regras gramaticais que se adequam em todos os lugares, em todos os livros didáticos e em todo momento que você estiver estudando. Por isso que nós observamos aqui que para produzir o efeito da persistência do sabiá nas suas inúmeras tentativas de voar, o autor empregou estas palavras. Observe, não desistiu o sabiá. Saltava, caía, pulava, caía, tentava, caía, sabiá na bacia. Ao observar essas palavras aí, vocês lembram que sentido elas dão? Será que vocês conseguem lembrar aí do que vocês já viram durante o momento dos estudos de vocês? Vamos ver? Observe que ele selecionou palavras que indicam ações, porque são as inúmeras tentativas do sabiá voar. Então, são as inúmeras ações que ele fazia. Observe, ó. Desistia, saltava, caía, pulava, tentava. São palavras que indicam ações. Além das que indicam ações, o autor também usou as palavras que nomeiam ser, que nós chamamos de nomes, ó. As que nomeiam o ser responsável pelas ações e também o objeto para o qual ele tentava voltar em cada tentativa que voava. O que era? Quem era que tentava voar? O sabiá que praticava as ações. E para onde ele ia? O local que ele sempre retornava quando ele não conseguia voar? A bacia. Então, nós temos aí dois nomes. Nós temos um nome próprio, que é do sabiá, e temos um objeto, que era o qual ele tentava retornar a todo momento. Com essas escolhas, o produtor do texto nomeia o ser que pratica as ações e deixa claro que ele não consegue alcançar o céu, volta sempre para a bacia, para o lugar de partida. A língua portuguesa proporciona muitas possibilidades de escolha de palavras para compor um texto, como vocês observaram. A todo momento você faz essas escolhas sem perceber, pois desde criança utiliza a língua para se comunicar. Isso já o torna um conhecedor da língua portuguesa. Mesmo naquele início, com as palavras que vocês não sabiam falar direito, mas você já conhecia a sua língua, você já sabia o meio que você estava. Sabe usá-la, faz-se entender e compreender o que dizem as outras pessoas. Reconhecer as classes de palavras é um modo de aperfeiçoar o uso que fazemos de nosso idioma. Nós até poderíamos continuar falando lá como aprendemos quando criança, mas nós sabemos que, da medida que vamos crescendo, vamos tendo conhecimento. Desse conhecimento nos proporciona entender e compreender as inúmeras maneiras de aperfeiçoar a língua que estamos utilizando, que é a língua do nosso idioma, que nós precisamos falar corretamente de acordo com a gramática normativa, para que tenhamos uma boa escrita, uma boa fala. Então, a seguir, nós iremos identificar que classes de palavras são essas e quais são as que nós iremos aprender. Olha só, nós temos aqui as classes de palavras que conhecemos como variáveis e invariáveis. Neste momento, vocês irão fazer uma atividadezinha, vocês vão copiar, vão aparecer as perguntas, responder e depois a resposta virá e eu irei explicar. Mas o que serão essas palavras variáveis e invariáveis? O que vocês pensam com isso?
Palavras variáveis são as que mudam de acordo com aquilo que nós estamos falando, e as invariáveis é que elas não mudam, elas permanecem iguais, mesmo quando nós estamos nos referindo a várias pessoas, quando estamos falando no singular ou plural, elas não irão mudar, as variáveis elas mudam. Então, observem essas 3 questões e respondam no caderno. Olha, releia os trechos e reescreva-os no caderno, de acordo com o que se pede, faça as adaptações necessárias. Então, neste momento, você vai dar uma pausa no vídeo, vai colocar todas as perguntinhas, responder e logo após teremos as respostas sim. Então, vamos ver aqui como ficou a letra A. Imagine que sejam muito sabiás. Então, o que você teve que fazer? Reescrever a frase substituindo sabiá por sabiás. Vamos ver como ficou? A questão, olha só. Não desistiam os sabiás. Então, antes estava no singular, como agora eram muitos sabiás, fomos para o plural. A letra B. Girafa também é sempre igual. Vamos nos referir agora às 2 personagens, girafa e sabiá? Observe, girafa e sabiá também são sempre iguais. Prestem atenção nas palavrinhas que foram mudadas aí. Na letra C, a girafa muito triste se lamenta debaixo daquela árvore. Agora nós vamos substituir a palavra girafa por girafas e a palavra árvore por árvores. As girafas muito tristes se lamentavam embaixo daquelas árvores. Então, vocês notaram aí quais foram as palavras que sofreram alterações na escrita? Então, essa segunda parte aqui, vocês também irão pausar o vídeo e irão responder. Com base nas transformações feitas nas atividades anteriores, relacione em seu caderno. Primeiro, quais foram as palavras que sofreram alterações na reescrita? E quais foram as palavras que não sofreram alterações na reescrita? Então, essa é a questãozinha que vocês têm que colocar aí. Assim dizemos que, no conjunto de palavras que formam a língua portuguesa, há palavras que podem sofrer variações e há palavras que nunca sofrem variações. Podem colocar aí todas as que vocês encontrarem. E agora vamos ver aqui quais foram as que sofreram variações. Olha só, as que sofreram variações chamamos de palavras variáveis. São as que podem variar de acordo com a situação comunicativa em que são usadas. Vamos ver os exemplos? Girafa, olhem só como pode ficar. Girafas, girafinhas, árvore, árvores, arvorezinhas. Desistia, desistiam e desisto. Então, essas foram as palavras que sofreram variações lá na tarefa anterior. Então, vocês podem colocar aí na questão, aqueles que por acaso erraram, tá? Podem mudar. E nós temos as invariáveis, olha só. Palavras invariáveis são as que não variam, ou seja, as que não mudam. Isto é, que não sofrem alterações. Vamos ver quais foram as que não sofreram alterações? Não, sempre, embaixo. Tá vendo? Olha só aí como é simples. Então, elas não mudam. Mesmo que foi para o plural, elas permanecem do mesmo jeito. Essas são as classes de palavras que nós chamamos de variáveis e invariáveis, as que mudam e as que não mudam. Então, essas são as classes de palavras que nós iremos estudar ao longo dessa unidade. As que mudam, nós chamamos de substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. As invariáveis, que não mudam, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, na nossa terceira aula, nós iremos estudar o substantivo, que foi o que nós vimos lá, que o autor também usou como base durante todo o texto, que foram os nomes, aquilo que chamamos de nomes, tá? Então, na próxima aula, na terceira aula, nós iremos estudar, falar um pouquinho sobre o substantivo. Até a próxima aula.
Olha uma frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós estamos com muita saudade e espero que vocês façam as tarefas com muita atenção. Um beijo de todos nós, professores, e até a próxima aula.